Cheguei com amor, cheguei com alegria, cheguei com fogos. Chegamos. Uau, quem diria, hein? 2025, hoje é o dia 998 de 2025, de dezembro, né? De 2025, porque o ano, o mês para não acabar, o ano para não acabar. Tá aqui, gente, tá por esse, estamos aqui. Você tá firme? Você tá bem? Como é que você está? Nós vamos fazer agora aqui uma análise com uma visão psicanalítica sobre justamente como anda o nosso ano de 2026, como nós queremos que o nosso ano de 2026 seja. Por que que é importante fazer isso, Fernanda? Justamente porque a partir do momento em que você identifica como você quer que o seu ano ande, como o seu ano efetivamente está andando, nesse momento você passa a observar quem você vai ser, o que você efetivamente vai alcançar. Gente, essa visão que eu vou trazer aqui para você, psicanalítica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa visão que eu vou trazer aqui para você, psicanalítica, sobre plano de ação e metas, ela vem justamente nesse dia para que você possa passar o seu Réveillon, a sua virada de ano, uma nova perspectiva, um novo olhar para os seus sonhos e os seus ideais. Veja, é muito fácil ah, você dá um Google aí e você encontra plano de ação, você encontra planejamento nos próprias redes sociais. Você tem milhares de vídeos te orientando a chegar num consenso relacionado a plano de ação, metas, como tirar as metas do papel, como tirar os sonhos, né, do papel, como fazer para o seu trabalho andar e tudo mais. O que eu trago para você de proposta aqui é um passo adiante. É um passo que faz com que você saia daquela patinação de todos os anos chegar nessa época e falar: caramba, eu imaginei tanta coisa, eu idealizei tanta coisa, eu sonhei tanta coisa, eu almejei tanta coisa e não alcancei, não cheguei nem isso, nem assim daquilo que eu tinha idealizado, daquilo que eu tinha imaginado. Então, esse momento aqui, essa aula, né, aberta, essa masterclass que eu estou trazendo para você aqui, é justamente para que você possa dar o passo que está faltando. Dar o passo, fazer o encaminhamento que falta, para que você finalmente tenha um plano de ação que efetivamente vai sair do papel, para que você finalmente alcance os objetivos que você tanto almejou durante todos esses anos e que está travando. Eu vou te contar hoje qual é o seu ponto cego. Eu vou te contar hoje onde efetivamente está essa trava que você não está conseguindo enxergar. E tá tudo bem, tá? Porque a partir do momento que a gente descobre, a gente nomeia e a gente consegue ir para frente. Eu estou aqui com o meu planejamento, né, do meu conteúdo, caneta e minha água. Nesse calor da Babilônia, você tem que estar com a sua água. Beba água, hidrate-se, por favor, porque é necessário, é fundamental. Então, veja, quanto de sonhos, ideais, planejamento você já criou anteriormente e não conseguiu praticar? Onde efetivamente você esbarra? Por que eu estou fazendo essa pergunta incômoda logo de cara? Porque essa pergunta faz com que você se situe onde você está. Onde você está. Então, os planos que você traçou ano após ano, por que efetivamente você não alcançou? Aí você vai me trazer as justificativas que são plausíveis. A gente aqui não diz, não diminui nenhuma justificativa, porque afinal de contas você não conseguiu ir para frente justamente por elas.
E essa plausibilidade é uma defesa do seu ego, tá? É uma defesa do seu inconsciente para trazer estabilidade emocional para você. Ainda você não tem o amadurecimento necessário para alcançar, e por isso você acaba ficando estagnado em determinado ponto, justamente porque se você ultrapassar esse ponto, quem é você, afinal de contas? Naquele meme do John Travolta, né? Quem sou eu, afinal de contas? Então, para a gente poder desmistificar, e sim, essa aula vai ficar aqui de graça, gratuita para você, de graça gratuita, 0800, para você assistir e reassistir quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque eu vou deixar aqui para você um mapa, eu vou deixar aqui para você um projeto, né? Um plano de ação efetivo, que se você usar essas técnicas que eu vou te trazer, com certeza você vai ter resultados. Por quê que eu trouxe essa perspectiva, né, psicanalítica para falar, vale analisar como vai ser o seu planejamento em 2026? Por que eu trouxe essa perspectiva psicanalítica? Porque o ponto cego que nos impede de realizar as nossas atividades são. Silêncio, silêncio, para tudo, para tudo, para tudo. O ponto cego é justamente a falta de identificação com quem você tem que ser para alcançar aquele objetivo. Repito, o ponto cego que faz com que os seus projetos não andem, faz com que você derrape, faz com que os seus planos não cresçam, faz com que sua advocacia, sua empresa, seu trabalho, sua carreira não decole, está justamente no ponto em que você ainda não identificou quem é a pessoa que vai alcançar esse objetivo. Eu sempre peço olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por quê? Porque a partir do momento em que você compreende isso que eu estou te entregando, esse ouro que eu estou te entregando, você vai perceber efetivamente do que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, nós estamos tratando aqui do seu futuro. Nós estamos tratando aqui da sua possibilidade de crescimento, que só vai vigorar, só vai acontecer se você despertar essa necessidade que você tem de ficar na mesma posição, com a mesma identidade, mas alcançando níveis diferentes. Percebe a incongruência? Percebe? É incongruente. Como assim? Eu vou ser uma pessoa mais disciplinada, mas eu quero comer o que eu quero na hora que eu quero. Como assim? Eu vou ser mais produtiva, mas eu quero trabalhar só 2 horas por dia. Como assim? Eu vou ler mais, mas eu quero ler na hora que eu quero e quando eu quero. Quando as coisas são muito abstratas, quando você trata dos seus desejos, das suas intenções de maneira superficial, de maneira, seja lá o que Deus quiser, você está efetivamente deixando ao acaso aquilo que te cabe. Te cabe aqui decidir quem precisa, quem consegue alcançar aquele objetivo. Tem uma máxima que fala assim: os meus comportamentos têm que alcançar as minhas ambições. As minhas ambições precisam alcançar os meus comportamentos. Veja, a sua ambição, ela suporta o seu comportamento? O seu comportamento alcança a sua ambição? Porque se você tem uma ambição, eu quero ser multimilionária, mas você não é herdeira, você não nasceu de berço de ouro, não ganhou na Mega da Virada, né?
E aí você quer ser multimilionário, mas está acordando todos os dias a 1 hora da tarde e está indo dormir todos os dias a 1 hora da manhã, mas quer trabalhar só 2 horas por dia. Percebe? E quando a gente está na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente está falando. Porque as pessoas distorcem o que a gente está falando. Então, eu não estou falando que você tem que se matar de trabalhar porque você não nasceu herdeira, não ganhou na Mega Sena, não. Eu estou falando que você tem que trabalhar de maneira inteligente, de maneira a suportar e de maneira a alcançar os seus objetivos. Porque se você vai precisar de apoio para fazer os seus planejamentos, seu plano de ação dar certo em 2026, esse apoio primeiro tem que vir de você. O quanto, e essa, né, já é a pergunta de ouro também, além da primeira que eu já fiz. O quanto que você está disposto a fazer para alcançar? O quanto você está disposto a trabalhar, a batalhar, a ir em cima, a ir para frente, a ir para cima com tudo sobre aquilo que você quer? Quanto? Porque é fácil. Querer, eu também quero ser multimilionária. Ok. Mas o que que eu estou fazendo para isso? Que habilidades eu preciso desenvolver para alcançar isso? Vamos lá? Começou, né? Começou. Você viu que a gente já começou com tudo. Me diz aqui nos comentários, curte essa aula aberta, porque aí os canais entendem que está sendo relevante para as outras pessoas. Então já se inscreve no canal, já curte essa aula para a gente poder trazer outras pessoas, para que outras pessoas possam efetivamente participar aqui junto com a gente, tá bom? Hum, vamos lá. Quando a gente nasce, quem tem filho aí, mais jovem, né, filho menor, adolescente, vai conseguir enxergar isso com mais clareza, tá? Quem não tem, procura ver as crianças que estão no entorno, porque aí fica mais fácil, mais didático de você reconhecer, de você enxergar. Vamos lá. Quando a gente nasce, e aí eu vou te falar um exemplo prático, tá bom? Nós já nascemos com uma determinada natureza. Cada um de nós tem uma determinada natureza, uma determinada identidade, uma determinada personalidade. Cada um de nós já tem. Então, por que que eu falei das crianças? Porque quando você tem criança em casa, você percebe, nossa, essa menina é tão dada, ela vai com todo mundo chega na rua, fala, oi, neném, ela se abre, ela sorri, ela vai, abraça, ela vai no colo, é perigoso até ser sequestrada, né? Porque ela vai com qualquer um. Por outro lado, existe uma outra pessoa com uma outra personalidade que nessa mesma situação, qualquer um chega do anônimo, do estranho anônimo, né, o possível sequestrador, para o avô, a avó, a mãe, o pai, o irmão, a quem ela não é tão apegada, tá? Então, chega lá, vai abraçar, vai pegar e ela, ai, 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 começa a chorar. Ela se esquiva, sabe? Ela começa a chorar. Isso você vê já no bebezinho. O bebezinho é assim. Me conta se você já conviveu com bebezinhos, ou já viu uma situação assim, ou já ouviu uma conversa dessa, porque eu tenho certeza que já. Olha só, você vê aquela criança chega ali e ela fala: Nossa, eu quero. A pessoa olha aquele bebê e fala: Ai, que lindo, que fofinho, vou pegar. Aí chega perto para agarrar o bebezinho, apertar a bochecha, e aí de repente o bebê começa a chorar, começa a querer relutar, a querer se esquivar. Em contrapartida, tem outro bebê que vai lá e fala: ele mesmo sorri para pessoas que ele nunca viu na vida, justamente porque ele é extremamente expansivo. A gente está falando aqui do extrovertido e do introvertido. Presta atenção, tá bom? Do extrovertido e introvertido. Eu estou te trazendo aqui uma análise específica, bem escancarada, bem didática, para você captar e para que você possa usar isso no seu dia a dia. Essa criança extrovertida, que nasceu naturalmente extrovertida, se ela for criada num lar saudável, ela vai ser expansiva pro resto da vida. Nada nem ninguém vai travar ela.
Eu digo num lar saudável, por quê? Porque a nossa autossabotagem, via de regra, nasce na nossa infância, quando a gente não tem estrutura emocional, a gente não tem estrutura pessoal, física mesmo, a gente não tem estrutura comunicacional para poder repelir ou para poder andar naquele movimento que nos assusta. A gente ainda não tem estrutura, né? Então, se ela cresceu num ambiente que estimula, que incentiva a comunicação dela, ela vai expandir cada vez mais. É aquela menina que com 5, 6 anos faz teatro e ela é a protagonista. Ainda que ela esteja num papel de teatrinho infantil, como uma árvore, ela vai ser a árvore. Ela não vai ser qualquer árvore, ela vai ser a árvore. Entende? Por quê? Porque ela tem isso nela, é natural. Por outro lado, a outra criança, que é introvertida, se ela também crescer num lar saudável, que não impõe, que não machuca, que não viola, sabe? Que não agride a criança, a personalidade dela, ela também vai crescer acentuando essa introspecção. Então é aquela criança que todas as crianças estão bagunçando e ela tá ali no cantinho dela brincando sozinha com o brinquedinho dela, né? Com o mundo virtual hoje a gente vê muito mais acentuado isso, mas vamos supor que a criança não seja digital, tá bom? Você vê isso num parquinho, numa escola, em qualquer lugar que não tenha o digital, você consegue perceber aquela pessoa que vai brincar mais e aquela pessoa que vai brincar menos. A extrovertida chega numa festa, ela faz amizade com todo mundo. A introvertida chega e sai de uma festa, é como se ela nem tivesse ido. Porque ninguém repara nela e ela também não repara em ninguém. Ela entra ali, curte a vibezinha dela, dá o parabéns para quem tem que dar parabéns e vai embora, tá? Fernanda, o que significa isso? Significa que, ao se tornar adulta, advogada, profissional, ela vai ser, eu vou usar aqui o advogado como exemplo. Ela vai ser advogada e ela quer ser uma advogada de sustentação oral, uma advogada no STF, né? No Supremo Tribunal Federal. Ela quer ser advogada de sustentação oral, porque ela andou vendo um monte de sustentações e ela ficou encantada com aquilo, ela quer ser. Tanto a introvertida quanto a extrovertida ser, podem ser. Significa que a extrovertida vai ter mais sucesso? Não necessariamente. Por quê, Fernanda? Porque a extrovertida precisa desenvolver uma habilidade que é a habilidade do silenciamento, que é a habilidade de seguir o protocolo, de segurar, de conter a sua espontaneidade e a sua expansividade, porque aquele ambiente é um ambiente extremamente protocolar. Então, ela precisa fazer um curso de comunicação, um curso de oratória, que vá trabalhar esse mecanismo de conter essa explosão, essa impulsividade, essa espontaneidade. Porque se ela não trabalhar essa habilidade, ela muito provavelmente vai perder muitas ações, vai virar meme, né, nas redes sociais, porque vai falar demais, dar exemplos que não cabem, vai fazer piadas em momentos inoportunos, percebe? Por outro lado, a introvertida, ao entrar na solenidade, vai ficar ali completamente desestruturada. Não vai conseguir abrir a boca. Por quê? Porque ela nunca treinou falar em público. Então, ela vai precisar desenvolver essa habilidade, fazer um curso de comunicação, um curso de oratória, que olhe para ela e fale: olha, agora a gente precisa trabalhar um pouco mais essa expansividade. Pode fazer um curso de teatro, pode fazer um curso de canto, porque ela precisa trabalhar melhor essa expansividade. Ok? Se tiver dúvida, manda aqui que a gente vai respondendo ao vivo, tá? Aproveita que está no ao vivo vai perguntando, ok? Se está gravado, põe a pergunta aqui também, que depois eu respondo para você. Eu vou respondendo conforme eu vou alcançando o tempo aqui. Bom, tanto uma como outra, considerando o que a gente falou anteriormente,
querem, têm a ambição, têm a meta de, em 2026, realizar sustentações orais no STF, tanto uma quanto a outra. Contudo, elas precisam identificar que não é simplesmente conhecer o processo jurídico, porque sim, né, isso é basilar. Se você não conhece o processo, se você não sabe qual é a prova que você tem que defender naquele momento, naquele ato jurídico, então realmente você não tem nem que entrar no parquinho, né? Então a gente está falando aqui, a gente passou dessa etapa de que a pessoa não tem o conhecimento jurídico, tá? Então a pessoa é advogada com OAB e tudo, e ela tem aqui o conhecimento jurídico adequado do processo, porque você não vai fazer uma audiência, uma sustentação oral, qualquer ato jurídico, se você não tiver um conhecimento técnico sobre o processo, né? Nem sobre o direito, porque isso também é antes, né? Então tem que ter o conhecimento do direito, tem que ter o conhecimento do processo, das provas que estão no processo e do que você tem que provar naquele ato. Então, é uma audiência de oitiva de testemunha? O que eu quero que essa testemunha prove? É uma audiência de sustentação oral para mudar uma decisão jurídica? O que eu quero que seja reformada nessa sentença? Porque às vezes a sentença foi parcial, então você não quer reformar tudo, né? A pessoa, você ganha o que você perdeu e perde o que você ganhou, não é isso que você quer. Você quer ganhar, ganha, né? Você quer ganhar tudo, entendeu? Eu tive uma crise de pigarro aqui antes de entrar na sessão, e aí eu tô preocupada agora se vai entrar de novo. Mas beleza, se entrar, a gente para, pausa e volta novamente. Vamos seguir o baile. É, bom, então, tanto uma como outra tem como meta fazer sustentações orais, ganhar dinheiro fazendo sustentações orais no STF. Veja, não é na audiência comum, primeira vara, não é sustentação oral no tribunal, né, do Estado, não. É no STF, tá bom? Então, elas têm lá a ambição delas, ok. Quando a gente pergunta o seu comportamento, ele suporta a sua ambição, é nesse lugar. É nesse lugar. Então, peraí. Você está me dizendo que se eu quero ser uma advogada audiencista de sustentação oral no STF, significa que eu preciso entender como eu me comunico? É, matou. É a charada, né? É isso. Como você se comunica? Como é que você se comunica? Você se comunica de forma expressiva? Você se comunica de forma inexpressiva? A sua opinião nas reuniões da empresa onde você participa, elas são ouvidas? Quantas vezes você foi promovido na sua carreira profissional, seja ela qual for? Essa comunicação, ela vem do berço, né? Ela vem já da sua personalidade inata, mas ela é moldada através dos vieses inconscientes, né? Os vieses da sociedade. Então, por exemplo, quando eu falo se ela cresceu num lar saudável, é porque se ela não cresceu nesse lar saudável, ela pode efetivamente ter uma dificuldade de se expressar. Porque aquela que era comunicativa até umas horas, quando ela começa a falar, os adultos começam a tolir. Fica quieta, menina, você fala demais. Vai para lá. Isso é conversa de adulto. Não se mete, não se move. Por outro lado, a introvertida fala. Nossa, parece uma tartaruga, não fala nada. Nossa, se mexe. Vamos, comunica, expressa o que você quer. Quem é você? Uma cobrança excessiva que vai minando também. Entende? Então, essa habilidade de comunicação, comunicacional, a gente desenvolve a partir do momento que a gente entende o que nós queremos. Então, o primeiro ponto cego que a gente percebe e observa nas pessoas que travam quando vão desenvolver o seu planejamento estratégico para o ano seguinte ou para os anos que passam, é justamente nesse lugar de não se incluir como incentivador
e como realizador daquelas metas. Não se inclui, simplesmente não se inclui no jogo. Ela fica olhando o jogo ali da arquibancada e acha que a vida dela é o jogo que está acontecendo ali. Mas ela não entra na arena, né? Ela não entra em campo, percebe? Então, entrar em campo é, primeiro, quem sou eu que preciso, que quero realizar isso? Então, não é só quem sou eu hoje, porque isso é importante também. Então, eu sou mais introvertida, eu gosto mais de falar? Não, não gosto. Então, por exemplo, se eu sou introvertida e a minha bateria social cai muito rapidamente em eventos sociais, eu pego muita energia do povo, e aí eu me canso muito quando eu vou em festa, eventos, teatro, onde tem muita gente, minha bateria social diminui muito rápido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a me regular para tolerar, para aumentar a minha bateria social, para que ela possa, ou eu mudo a minha meta, ou eu mudo a minha habilidade. Porque veja, aqui você está tomando um choque de realidade. Porque aqui você está me falando, eu quero fazer sustentação oral no STF. Mas aí na hora que eu falo, ok, vamos lá. Você já tem todo o conhecimento jurídico? Viu as provas? Já sabe que vai provar nesse ato específico? Sei. Então vamos lá, vai lá. Aí quando você chega para fazer a sustentação oral, você não tem traquejo com os ministros. Você não consegue falar, você não consegue manter a liturgia, você não consegue manter o desenvolvimento, a desenvoltura do raciocínio. Você não consegue argumentar onde o ministro precisa ver a prova para poder pedir vista, de repente. Se atentar uma prova que ele não percebeu, mas que é fundamental para essa mudança que você quer. Percebe? Então, tudo isso é observado justamente nesse momento em que você olha para si. Você olha para si. Não, Fernando, eu vi que é muito difícil, então não vou fazer. Ok, então diminui a expectativa. Vamos ser só audiencista de fórum mesmo, de primeira instância? Vamos? Ok. A vida é sua. A carreira é sua. Por que você quer ser audiencista de sustentação oral da STF? Por quê? Se você não tiver bem claro das suas razões, das quais fizeram você querer almejar esse objetivo, você fica aí nadando contra a correnteza. Porque a maré está indo, os barcos estão subindo, mas você ainda está tentando nadar, né? Nadar cachorrinho. Sendo que a natação ali, o mar está com muita correnteza, você tem que nadar de braçada, tem que nadar diferente. Eu não nado, tá? Então eu nem sei. Não, Anabela, eu não nado, então eu nem sei qual é o tipo. Eu só sei que tem nado costas, nado cachorrinho, enfim. Você entendeu a analogia, né? Qual é o objetivo que você tem com essa meta? O que que você quer com essa meta? Entendeu o que você quer com essa meta? Entendi, Fernanda. Então agora, como eu faço para alcançar essa meta? Como eu faço? Bom, eu vi então que eu sou introvertida, preciso desenvolver a minha extroversão, preciso regular a minha introversão para ser mais extrovertida. Legal? Não, não. Eu vi que eu sou muito extrovertida, preciso regular a minha espontaneidade, porque eu preciso ser um pouquinho menos espontânea. Eu preciso, né, ser um pouquinho menos para poder trabalhar aqui. Legal? Então, você pode fazer um curso de comunicação. Um curso de comunicação direcionado para esse ponto específico que está mexendo com você. Que é justamente vai olhar para você no seu pormenor e vai colocar você no movimento da sua vida. Entende? É aquele momento em que você faz um programa efetivo, em que você olha para você pelo pormenor mesmo, e você coloca em prática aquilo que para você é importante. Não é para o outro, gente, porque tem tanto ruído aqui na internet, tanto ruído, parece que é para o outro, né? Então, eu vou fazer agora sustentação oral no STF porque eu estou vendo que todo mundo está fazendo. Quem é todo mundo?
Quem todo mundo está fazendo? Quem? Entendeu, Carlinha? Quem está fazendo? Quem é esse todo mundo que está fazendo? Entende? Então, ficar baseado no que todo mundo está fazendo deixa você estacionado onde você não precisa estar, onde você não precisa ficar. Decida o porquê você, o que você quer, por que você quer e agora sim, como alcançar. Percebe? Percebi, entendi. Ok, então vamos lá que tem mais coisas aqui. Essa meta que você vai identificar, então, pensando aqui numa visão psicanalítica, ela precisa, então, ter a característica da sua identidade. Qual é a identidade dessa pessoa que vai alcançar essa meta? Bom, a minha identidade que vai alcançar essa meta é aquela pessoa que já sustenta o que precisa ser feito. Então, retomo. Se eu sei que eu preciso me soltar mais, ficar mais espontânea, obviamente que eu preciso fazer algo que me deixe mais espontânea. E nada melhor do para fazer algo que te deixe mais espontânea do que fazer um programa de comunicação, fazer um curso de teatro, de canto, fazer terapia, percebe? Não, eu preciso ficar mais contida. Então, para ficar mais contida, é o mesmo princípio. Quem eu preciso ser para alcançar? Fernanda, entendi. Agora eu decidi que eu quero efetivamente ganhar R$ 1 milhão no ano que vem. Todo mundo gosta de falar, né? 1 milhão, 100 mil, enfim. Eu entendi que eu quero ganhar R$ 1 milhão no ano que vem. Beleza. 1 milhão e 200, né? O ano que vem, beleza. 1 milhão e 200 em 12 meses, a gente está falando de 120 mil por mês. Pegar a metona, dividir na metinha. Por quê? Porque se você não dividir a metona na metinha, você não vai ter parâmetro. Sem parâmetros, sem indicadores, sem números, você não alcança resultado. Entende? Fernanda, ok, eu decidi 1 milhão e 200, eu já sei que eu tenho que dividir a metinha. Agora vamos olhar para você de verdade, na real? Dia 30 de dezembro de 2025, quanto que você faturou esse ano? Só para saber. Fernanda, eu não sei. Pois é, se você não sabe, e hoje é dia 30 de dezembro, estranho, né? De novo, essa pessoa que não sabe quanto faturou neste ano vai ser a mesma pessoa que vai alcançar 1 milhão e 200? Ela pode almejar 1 milhão e 200. Eu posso aqui sonhar que eu ganhei a mega da virada. Eu posso aqui sonhar que eu vou ganhar, que eu vou ficar magra em janeiro, né? Eu posso aqui sonhar, ué. Sonhar é de graça. Agora, o que vai me fazer ficar magra em janeiro com saúde, né? O que vai me fazer ganhar na Mega da Virada é jogar. Se você não jogar, você nem chance tem, né? Porque tem gente que quer ganhar na Mega da Virada, mas não joga. Tem isso também. Que é uma piada aí, mas que é real, né? Então, peraí, você não sabe. Não, não, Fernanda, eu sei. Eu sei, porque eu fiz meu fechamento de manhã hoje. Ok, quanto é? Ah, eu faturei 30 mil esse ano. Não, vamos ser mais gentil, vai. Eu faturei 120 mil esse ano. 120 mil esse ano dá 10 mil por mês, né? Então tá, você faturou 120 mil esse ano. Legal. 120 mil para 1 milhão e 200, não é desproporcional para quem vem desenvolvendo 120 mil? Por que eu tô, sabe, dando esse chacoalhão para você? Porque é fácil vir aqui, papagaio fala, né? É fácil vir aqui e falar assim, não, se você quer, você vai conseguir. Vai na fé que dá tudo certo. Não, gente. Na vida adulta não é bem assim, não. Você chutou o balde, você vai ter que buscar o balde. Entendeu? E se tinha coisa no balde sujou, você vai ter que limpar ainda o que você sujou.
Então, na vida adulta, não é vai na fé que dá certo. Não. Na própria Bíblia diz: faça por ti que eu te ajudarei, não é isso? Então, a fé sem ação não é fé. Se você não tem ação, é orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, você ora, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você vigia também. Se você não vigiar, não acompanhar, né? Não vai acontecer. Então, o que falta hoje para essa pessoa que alcançou 120 mil alcançar, ter possibilidade real, não fantasiosa, não é Disney, sabe? Não é romance, né? Tira o romance da sala. Não fantasiosa, sabe? O que que falta para essa pessoa de 120 mil se tornar uma pessoa de 1.200.000? O que que falta? É com você, porque a meta é sua, tá? Então, o que que falta para tornar palpável, né? Esse objetivo que você está almejando agora? Porque é fácil, eu quero isso, todo mundo quer, mas quantos entram ali para fazer? Quantos entram na arena para lutar? Quantos entram, sabe? Quantos vão efetivamente vestir a camisa e suar na camisa? Quantos? Querer a gente quer tudo. Criança quer, né? Adulto faz, criança quer. Entendeu? Adulto planeja e faz. Criança fica querendo, é porque eu quero, eu quero, eu quero. Aí Papai Noel vem e dá. A gente não tem Papai Noel, né? Na vida adulta. Ai, que tristeza. Né? Sem romance. Enfim. Então, vamos lá. Toda meta exige, então, que você tenha essa identidade. Pera, então, Fernanda, eu olhei agora e vi nesse choque de realidade. Se eu faturei 120 mil, é porque eu não consigo faturar 1.200.000. Não, minha amiga, não foi isso que eu disse. O que eu disse é, nesse choque de realidade, que se você faturou 120 mil até agora, é porque você, até agora, se tornou a pessoa dos 120 mil. Até agora. Você desenvolveu habilidades que te trouxeram a faturar 10 mil por mês, a faturar 120 mil. Agora, neste minuto que você está tendo essa clareza total aqui com essa mega aula espetacular que eu estou te dando, ó, dá coraçãozinho, já curte, já comenta, já manda aí para seus amigos que precisam ter esse choque de realidade também, tá bom? Porque você sabe que aqui a gente entrega ouro, né? Mas é só para quem sabe o que é ouro, né? E aí o que acontece? Agora que você já teve esse choque de realidade, a gente volta para o início da aula, né? Para o início dessa palestra magnífica, dessa aula. O que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Que habilidade eu tenho que desenvolver para ser essa pessoa de 120, 100 mil por mês? Não mais 100 mil por ano, mas 100 mil por mês. Quantos clientes eu preciso ter? Quanto eu cobro de honorários? Quantos inadimplentes eu tenho na minha carteira de advogada? Que marketing que eu estou usando para prospectar novos clientes? É isso, Anabelle. Adulto planeja e faz, e criança fica querendo, né? Criança quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Entende? Quais são essas habilidades? Quais são essas habilidades que vão me fazer ser uma pessoa de 120 mil por mês, de 1.200.000 em 2026, dezembro, 30 de dezembro de 2026, faturei 1.200.000 reais na minha advocacia. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser essa pessoa capaz de sustentar? Suspirei porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser? A gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Só um pouquinho, um pouquinho. Você vai aguentar, fica aí. Fica aí, porque 2026 é o ano 1.
A numerologia, Anabela, não sei se você viu, mas a numerologia tá falando que é o ano 1, né? Agora acaba o ano 9 e a gente vai entrar no ano 1, tá? Eu falo que meu signo em numerologia eu só gosto quando é bom pra mim. Quando não é bom pra mim, eu também nem ligo muito, tá bom? Enfim, bora lá. A Anabelle falou assim, que saibamos todos os números da nossa empresa. Tem que saber. Tem empresário que eu atendo, Anabelle, que não sabe nem o turnover da empresa. Não sabe nem qual é a rotatividade dos colaboradores na empresa dele. E aí, esses profissionais têm mais dificuldade e eles culpabilizam muito mais os funcionários. Ninguém quer trabalhar. Já viu esse discurso barato, né? Ninguém quer trabalhar. A pessoa não quer trabalhar. Ok, amigo. Mas quais são as condições de trabalho que você está entregando aí na sua empresa, advocacia, enfim? Entendeu? É isso, é básico, assim. Quais são as condições de trabalho que você está entregando? São boas? Então, o pessoal quer, vai ficar aí. Se está saindo muita gente o tempo inteiro, toda hora, será que não está na hora de olhar para si e ver onde você, de repente, está errando? Ou que habilidade, competência você precisa desenvolver para justamente fazer morada aí, construir o que precisa ser construído? Eu não sei, sabe? Eu não sei, né? Eu trago verdades e questões. Você vai respondendo essas questões, e conforme responde essas questões, elas vão aí trazendo respostas possíveis e viáveis para você. Né, Silas? Imagina, né, Eduardo? Então vamos lá. Vocês me autorizaram a aprofundar um pouquinho mais, né? Então vamos lá aprofundar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse pouquinho mais agora é assim. Ok, eu entendi efetivamente quem eu preciso ser. E aí a gente sai do subjetivo, tá? Olha, eu preciso ser uma pessoa, né, iluminada, graciada. Não, vamos sair do subjetivo. Na prática, quem você precisa ser na prática? Bom, eu preciso ser aquela pessoa que prospecta mais clientes. Para sair de uma pessoa de 100 mil, para sair de uma pessoa de 10 mil por mês, para chegar com uma pessoa de 100 mil por mês, eu preciso, no mínimo, melhorar minha prospecção de clientes. Vou fazer parcerias com outros advogados? Vou fazer algum plano de negócios para atender outros tipos de clientes e demandas judiciais que de repente estão faturando mais, que de repente estão pagando melhor? Eu não sei. É você que vai determinar. Na loja, Anabelle, vou criar espaços, vou criar lives com promoções, com rifas, vou criar sorteios. O que eu vou criar para trazer pessoas aqui para mim, para trazer pessoas para se engajar, para comprar mais comigo, para ficar mais aqui comigo, sabe? Para eu não ficar sendo só aquela loja ou aquele lugar que a pessoa vai só no, se socorrer no incêndio, né? Ai, faltou não sei o que, eu vou lá pegar na Anabelle. Não, eu quero ser uma pessoa que a pessoa vem aqui e faz a compra do mês, por exemplo. O que precisa para se tornar essa empresa, né? Que a pessoa faz a compra do mês, né? Sim, eu vou dizer tudo, não vou esconder nada, pode deixar. Né? Então, assim, qual é o que, dentro disso que eu quero, o que eu preciso fazer para alcançar? Então, ok, eu quero sair daí, eu vou desenvolver essa habilidade. Ó, perfeito. Que, que competência, que habilidade é essa que eu vou desenvolver? Já desenhei? Já desenhei. Agora que você já desenhou isso, respira, respira e coloca dentro desse plano de ação que você está escrevendo, você colocou lá, no ano eu quero faturar mais, eu quero faturar 1.200.000. Então, por mês eu vou faturar 100 mil reais. Aí a gente considera que, a depender do negócio, do ramo de atividade que você tenha, a gente sabe que existem períodos sazonais. Então, se você pega uma loja agora,
um bazar agora, ele fatura mais porque tem presentes de Natal. Mas em janeiro ele fatura mais também porque tem papelaria. Mas em fevereiro, março, vou colocar janeiro e fevereiro é papelaria porque é escola, né? Mas em março, abril, fatura menos. Então, será que eu preciso? Será que colocar 100 mil por mês, sabe? Dividir a metona pela metinha? Eu estou sendo bem racional, tá? Será que colocar 100 mil por mês efetivamente é o que vale para o meu negócio aqui? Será? Então, às vezes, não. Se o seu negócio tem essa sazonalidade, você precisa identificar. Peraí, então, se tem essa sazonalidade, eu vou identificar aqui. Bom, no mês de janeiro e fevereiro, que eu sou um bazar, eu venho mais para o material escolar. Então, eu posso ir de escola em escola, primeiro, de escola em escola, levar promoções e descontos, fazer parcerias com aquelas escolas para levar promoções e descontos para aqueles ambientes. E aí eu faço descontos aqui, específicos. A gente está atrasado? Sim, estamos. Mas o segundo melhor dia para fazer essa parceria é hoje, gente. É agora em janeiro, primeira semana de janeiro. Entende? Por quê? Porque é o momento que as escolas estão no planejamento e é o momento que você vai chegar e vai tentar conversar. É uma bolha, tem resistência, é difícil, nananã, mas é o que é, adulto faz o que tem que fazer. O importante é você se colocar em movimento para, lembra, formar, forjar, criar aquela identidade que sustenta a sua meta atual, a sua meta futura, né? Que sustenta. Então, se eu nem saio para ir tentar uma parceria, porque eu já considero que está tarde, que ninguém vai querer fazer a parceria comigo, o que vai acontecer no final das contas? Eu estou dizendo para o meu cérebro, eu estou dizendo para mim mesma, eu estou minando a minha autoconfiança, dizendo para mim que eu não consigo, dizendo para mim que eu estou sempre atrasada. Cuidado! Porque a gente não percebe, mas toda a ação que você faz comunica, diz algo para você. Toda inação, toda ação que você não faz comunica, diz algo para você. E aí, amigo, amiga? E aí, baby? O que você tá falando aí para você? Nos bastidores da sua cabeça, do seu inconsciente? Como é que tá esse papo aí? Então, mergulhando um pouco mais, como está a comunicação interna? Que tipo de conversa você tem tido com você? Ai, mas, por exemplo, tem gente que entra numa live dessa dia 30 às 15h40, fala assim, ai, mas live essa hora, mulher, não quero. Tá tudo bem. Não é com você que eu tô falando. Entendeu? Assista, por isso que vai ficar gravada. Quando bater aí o meteoro, quando bater aí o ponto, né? Você acordar que tá em 2026, aí você assiste. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Percebe? Então, eu não vou assistir essa aula, eu não vou responder as questões, eu não vou prestar atenção no que ela está falando, eu não vou colocar no papel, eu não vou anotar o que eu preciso fazer, o que eu preciso pensar, porque depois eu faço. Toda ação ou inação comunica. Fala em você. Fala. O dia que você não treina, você está dizendo treinar não é importante. O dia que você coloca o soneca, você está dizendo colocar o soneca, dormir um pouco mais é importante. O dia que você atrasa nos seus compromissos sociais, profissionais, você está dizendo tá tudo nice ser atrasado. Eu posso atrasar quanto eu quiser. O povo me espera, eu sou importante. Entendeu? Então, cuidado com essas pequenas mensagens subliminares
Sabe Jequiti, quando explode assim, no meio da novela, vai lá, Jequiti, né? Uma mensagem subliminar. Cuidado com essas pequenas mensagens subliminares que você está levando para o seu cérebro. Porque a construção da identidade que você vai fazer, que você vai pensar a partir de agora, ela vem muito da comunicação interna que você está trabalhando com você mesmo. Uau! Né? Uau! O que eu quero que você faça a partir de agora? Raciocina sobre tudo isso que nós falamos. Eu vou deixar gravado, vou tentar, né? Ao menos, se os canais aqui atenderem. Eu peço, por gentileza, que você curta para chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso, que você se inscreva no canal, que você comece a me seguir, que você compartilhe com seus amigos, porque, gente, nesse momento, entrando no ano 1, quanto mais você expande o seu conhecimento, quanto mais você compartilha coisas boas com seus amigos, mais você está emanando energia de prosperidade. Porque se você ficar compartilhando só meme e bobagem, você está me dizendo que você é uma pessoa rasa. Se você compartilha coisas úteis, boas, importantes, você está me dizendo que você é rasa porque você gosta de piada também, mas que você é uma pessoa profunda, porque você gosta de estudar também. Você pensa em mim quando você vê uma coisa positiva. Toda ação e inação comunica. Aí você tem que se ver com o seu eu do futuro, né? Sobre o que você está comunicando aí para ele. Você está comunicando que, vamos, amigo, eu te levo, eu te ajudo, eu te apoio, ou você está comunicando de, de novo você querendo que eu te leve nas costas para ser a pessoa de 1.200.000, mas já disse que não dá. E para finalizar, finalizando, a gente tem que falar sobre essa questão da meta-aprendizagem, da metacognição, da educação continuada. A partir de 2026, estamos iniciando, então, segundo a numerologia, o ano 1, que significa que é o ano do recomeço, que é o ano do início, que é o ano que você renova suas fés, sua força, sua coragem, seu ânimo, sua vontade, sua disponibilidade. E para renovar tudo isso e para te ajudar a seguir em frente, a concluir e a chegar nesse ponto especificamente, eu vou te dar aqui duas perguntas que mudam totalmente o seu jogo. E esse é o presente mais importante de toda essa aula, porque ele é o presente que realmente muda a sua vida. A partir dessas respostas, você vai ter uma mudança de vida significativa para sempre. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Para sempre uma mudança significativa de vida, ok? Bebo água, porque a pausa, né? A gente tem que fazer o pera. Posso? Posso revelar? Eu tô de tanta gracinha que até tá querendo me dar o pigarro de novo. Calma que não vai dar pigarro, né? A gente vai aguentar até o final. Ai, respira, Fernanda. Então, posso? Então, bora lá. Para você que ficou aqui até agora, o presente que eu vou te dar é genuíno e eu espero de verdade que você faça bom uso dele, tá? São duas perguntas terapêuticas que mudam completamente o seu jogo a partir de agora. Mudam completamente a sua vida a partir de agora. Essas perguntas, elas são elaboradas e desenvolvidas para que você possa efetivamente tirar esse ponto cego, tirar a venda dos seus olhos.
e enxergar efetivamente o que vem te travando até aqui, até agora. O que segurou você até agora, tá? A depender da sua resposta, do que vier para você, você pode me mandar um direct aqui, me manda uma mensagem, a gente vai conversando. A gente vai entrando em contato, a gente vai conversando. Você sabe que eu atendo com sessões de terapia na psicanálise, você sabe que eu atendo com sessões de mentoria e você sabe que eu tenho treinamentos também, tá? Então, as duas perguntas terapêuticas que fazem total diferença, que vão mudar o seu jogo a partir de agora, são: primeiro, o que eu vou ganhar? Presta atenção, tá? Porque parece muito elementar, muito básica, mas eu vou conversar com o seu inconsciente agora, tá bom? O que eu vou ganhar se eu faturar 1.200.000 no ano? E aí, aqui, nesse momento, a ideia é você escrever brainstorm, né? Brainstorm, sabe? Escreve o que vier na cabeça. Escreve aí no seu papel, no seu caderno. Brainstorm, tá bom? O que eu vou ganhar se eu faturar 1.200.000 no ano? Se eu faturar 100.000 no mês, o que eu ganho? Ah, e a segunda pergunta, talvez a mais importante, que realmente faz as pessoas travarem na hora H, é: o que eu vou perder se eu faturar 1.200.000 no ano? O que eu perco se eu faturar 1.200.000 no ano? 100.000 por mês, o que eu vou perder? Fernanda, eu não entendi. Você falou que ia falar com o meu inconsciente, você falou blá 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 blá, não é nada, você tá falando blá blá blá. Ok. Se para você não bateu, tá tudo bem. Você vai reassistir essa aula e com certeza você vai ter uma camada mais de percepção, de discernimento, de percepção. Assiste novamente, bom? Se você já entendeu o que significa, por isso que eu falei antes das sessões de terapia, das sessões de mentoria, enfim, dos cursos. Por quê? Porque se você entendeu o que eu quis dizer com essas duas perguntas, você já percebeu que muitas vezes você não está faturando o que você gostaria, porque se você for a rica da família, você tem medo de se afastar dos seus irmãos, pai, mãe. Se você for a rica da família, você tem medo de perder o seu marido, porque vocês são de determinada religião, que o marido é que provê a família. Se você faturar 1.200.000 por ano, você tem medo de perder os amigos, as referências, porque o dinheiro é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que a pessoa com dinheiro entrar no reino do céu, alguma coisa assim, né? Então, tudo bem, Angela? Então você também acaba travando na hora de faturar porque você ainda tem esse viés religioso muito forte nesse lugar, nesse ponto. Seu pai, sua mãe, a quem você admira para toda a vida, sempre trabalhou muito para ter dinheiro, sempre ralou. Eles saíam às 4 horas da manhã, pegavam 3 ônibus e voltavam meia-noite para casa. Você foi criado pela babá televisão, né? Quem é da minha geração vai entender o que eu estou falando. Você foi criado pela babá televisão, pela Xuxa, né? E aí você nem via seu pai e sua mãe. Ou seja, se você não estiver trabalhando exaustivamente, o seu trabalho não tem valor. Logo, você não consegue fazer essa mudança de personalidade. Por isso que eu comecei fofinha, toda linda, bonitinha, perguntando para você quem você precisa ser para alcançar esse valor. Porque quando a gente chega agora no final, você tem a revelação completa. Peraí, eu falei que eu tinha que ser mais produtiva, mas no final das contas, a minha produtividade estava no lugar de exaustão, de burnout.
de trabalhar igual um camelo, porque eu não posso descansar, entendeu? Descansar, sabe? Não fazer nada, relaxar. Como é para você? Como é? Entendeu? E para fechar com chave de ouro, eu trago aqui uma possibilidade para você, uma oportunidade. Você sabe que eu tenho o programa Anti-Sabotagem na Comunicação. Esse é um programa que eu trago para a gente trabalhar esses vieses das nossas crenças internas, do reconhecimento e nomeação dos nossos sentimentos, da gestão dos nossos negócios e como que a gente quer direcionar essa gestão, tudo isso empacotado num programa que tem cursos de aulas gravadas e tem aulas ao vivo também 2 vezes por mês. Então, dia 15 de janeiro, só confirmar, 15 de janeiro começa a nossa primeira aula ao vivo desse programa de 2026. 15 de janeiro e depois dia 29 de janeiro. Todas as aulas ao vivo, elas são gravadas e vão para a plataforma. Hoje, você adquirindo esse programa de sabotagem na comunicação, e aí a gente envolve a comunicação interna e envolve a comunicação externa. Adquirindo esse programa, você já tem na plataforma aulas gravadas sobre crenças emocionais, como nascem as crenças, essas crenças que eu acabei de falar para você, como elas se perpetuam, quais são os significados delas, tá? Se você quiser efetuar o pagamento à vista, ele sai por apenas 400 e pouquinho. Se você quiser efetuar o pagamento parcelado, sai por R$ 51 num parcelamento de 12 vezes. R$ 51 e lá e pouquinho. Para você ter um programa com acompanhamento psicanalítico, onde vai te mostrar onde está o seu ponto cego, sobre o que você tem que trabalhar para poder desenvolver melhor esses pontos cegos, como você faz para, afinal de contas, moldar, desenvolver essas habilidades e competências que você quer a partir de agora, congruentes com o seu objetivo, porque não é a Fernanda que vai decidir o que você quer. A Fernanda vai te conduzir, vai te ajudar a identificar o que está em você e você não conseguiu ver até agora. Entende? Então, é importante que a gente saiba se autoconhecer para empoderar-se desse autoconhecimento e fazer dele um superpoder. Então, se eu me autoconheço, eu sei que eu tenho na minha cabeça que eu não posso aceitar um processo no qual eu vou ganhar R$ 1 milhão num único processo, porque minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito pesado. Como assim agora eu vou ganhar 1 milhão num único processo? Não. Então, se eu percebo que eu estou barateando meus honorários justamente por essa lealdade ancestral com a minha mãe ou com meu pai, porque eu não quero ganhar, e veja, não é consciente, tá bom? Ninguém sai falando, eu não quero ficar rica. Não, eu vou quebrar o meu negócio. Não, ninguém sai assim. Pelo menos que eu conheça que seja sadio, não. Entende? É inconsciente. E nessa inconsciência a gente repete padrões. A gente repete padrões. Esses padrões repetidos dioturnamente, um contra um a um, vai fazendo com que você estagne o seu conhecimento. Vai fazendo com que você estagne o seu trabalho. Então, a minha proposta aqui é: entra no link que eu vou disponibilizar, que está no link da bio, que está no link dos canais aqui. Entra nesse link, venha conhecer o curso, lá tem a ementa do curso, tudo o que você vai aprender. Entrou na plataforma, não gostou, você sabe que você tem 7 dias para pedir o cancelamento. E é automático, né? Você pede pela plataforma, nem fala comigo, pede cancelamento e reaver o seu dinheiro de volta. Mas eu sugiro que você olhe com profundidade o conteúdo que tem ali, porque esse conteúdo efetivamente, se essa aula aqui fez diferença e eu sei que faz, e eu sei que vai fazer.
Se essa aula aqui fez diferença para sua vida, para 2026, imagina o que está lá dentro. Imagina o que a gente vai construir juntos e juntas, imagina, né? Então, para de ficar aí querendo, porque eu quero ficar rica, eu quero ficar rica, ok. Compra o bilhete, amiga. Entendeu? Compra o bilhete. É simples, tá? Fernando, eu ainda estou em dúvida, porque eu gostei de você, primeira vez que eu estou te vendo, estou em dúvida. Nos meus canais você tem mais de 1.000 vídeos, mais de 1.000 conteúdos, desde 2000 e não sei tralalá, porque são 23 anos sendo professora, 17 anos como advogada, 2 anos como psicanalista e mais de 20 anos como mentora. Então, você tem aí mais de 1.000 vídeos, 1.000 conteúdos, aulas completas que te dizem quem eu sou e o que eu entrego. E se eu entrego tudo isso de graça, eu acho que fica meio evidente que no pago eu consigo entregar um pouquinho mais, né? Então, é isso. Obrigada. Que a gente siga 2026 juntas e juntos. Que a gente consiga fazer do nosso ano de 2006 o ano efetivo da nossa virada de vida. Que a gente consiga ter um ano assim próspero, abundante, com fartura, com amor, com leveza, principalmente com a gente, que a gente consiga, sabe, chegar 31 de dezembro de 2026 satisfeitos com quem nós conseguimos ser até então. Felizes com o que nós fizemos, produzimos, trouxemos ao mundo em 2026. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você, porque, como você sabe, reverbera comigo. A gente segue sempre juntos e juntas, tá bom? Obrigada, gente. Até o ano que vem, ou, né, em qualquer momento aí, você sabe que vai aparecendo. Obrigada, tchau, e até a próxima. Beijos! Reverbera comigo, tchau! Aê, reverbera comigo. Tchau. Ai, deixa eu terminar aqui primeiro, peraí. Ai, meu Deus.